Abre sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, amém? Aleluia. 2 Reis, pode aplaudir. Capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7, né? Nós vamos ler essa passagem da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. As crianças, hoje pode ficar aqui mesmo, né? Pode deixar aqui as crianças, pode ficar aqui mesmo, tá bom? Vamos lá. Do versículo 1 até o versículo 7, diz assim a palavra de Deus: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nós nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao rio Jordão, e lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reunião? Eliseu disse: Pode ir. Então um deles perguntou: Não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? E quando ele mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: Pegue-o. E o homem esticou o braço e pegou. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, no nome santo de Jesus, obrigado, ó Deus querido, por estar aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Senhor, eu peço que o Senhor fale também com quem está conosco, Pai, através, ó Deus querido, da transmissão online. Senhor, revela a Tua palavra. Senhor, fala, Senhor, ao coração dos Teus filhos, como o Senhor já falou ao meu coração nesta tarde. Pai, no nome santo de Jesus, eu oro a Ti e peço a Ti a bênção do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pastor Jetro, ele entrou num impasse, né, com um ensinamento que até o próprio pastor Domingos escreveu em um dos seus livros sobre o discipulado do profeta Eliseu. Quando o Geazi, né, vai lá e pede o ouro, pede a prata, no capítulo 5 de Naamã, e ele se torna leproso, e aí alguns dizem que Eliseu levou sobre si a unção de Elias para o sepulcro, porque não teve discípulo. E a gente já vê no capítulo posterior, né, que Eliseu tinha mais de um discípulo. A Bíblia vai nos mostrar aqui que havia vários discípulos, e esses discípulos chegam em Eliseu e falam assim: está apertado demais, esse lugar onde nós estamos aqui, né, não tem conforto nenhum, está apertado demais, vamos construir uma estrutura maior ali, vamos lá no Jordão, vamos cortar algumas árvores, trazer alguns troncos e vamos edificar um novo espaço, um espaço maior. E Eliseu disse: tudo bem. E eles chamaram Eliseu para ir junto, e Eliseu foi, e diz a palavra de Deus, que chegaram lá, começaram a derrubar árvores, né? Cortar árvores, derrubar árvores para construir, edificar essa nova estrutura, esse novo espaço. E quando eles estavam cortando a árvore, diz a palavra de Deus que o machado saiu do cabo e caiu, né, no rio Jordão. E aí eles disseram: Ah, meu senhor, o machado era emprestado, caiu na água. E Eliseu pergunta: Onde caiu? E eles disseram: Caiu ali. Eliseu vai lá, cata alguns gravetos, joga naquele lugar e o machado flutua, né? E assim nós vemos aqui esse milagre acontecendo. E eu quero hoje pensar com você sobre o tema coisas maiores. Queridos, seja na igreja, seja no nosso ministério, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida financeira, o desejo do nosso coração deve ser buscar coisas maiores. Nós não devemos nos estagnar, nós não devemos parar e ficar satisfeito com aquilo que nós já temos. Por exemplo, se você já acabou um curso, uma faculdade, continue estudando, faça um curso, faça uma pós, não pare. Busque coisas maiores, porque Deus, querido, Ele colocou no nosso coração o desejo de nós buscarmos coisas maiores. E nós olhamos que esses discípulos, quando eles olharam para essa situação, para essa realidade, eles ficaram insatisfeitos. Às vezes nós precisamos ficar insatisfeitos com a realidade que nós temos, para que nós possamos viver um outro nível, uma outra dimensão daquilo que tem para cada um de nós
como igreja, que Deus tem para cada um de nós, como casa, como família, para que a gente possa avançar. A gente tem que olhar para o futuro, almejar coisas maiores, planejar coisas maiores, sonhar com coisas maiores, mas para isso nós vamos ter que romper com o conformismo. Quantas pessoas que às vezes estão mergulhadas numa dívida. Eu estava conversando com um irmão essa semana, um irmão muito especial, o irmão William, e nós estávamos falando a respeito de pessoas que têm às vezes uma crise, está passando por uma crise financeira, tem uma dívida às vezes que ao olhar dele é impagável. Não é verdade? Pensa uma dívida de 200 mil reais, uma dívida de 300 mil reais, e quando a pessoa olha para essa dívida, ele diz: eu não consigo pagar essa dívida, é impossível pagar essa dívida de 300 mil reais. Deixa eu dizer, querido, às vezes é impossível no momento você pagar uma dívida de 300 mil reais, mas você não começa pagando uma dívida de 300 mil reais por 300 mil reais, você começa pagando uma dívida de 300 mil reais, pagando R$1.000, pagando R$200, pagando R$300, existe uma conta, uma dívida que é o macro, mas dentro dessa dívida você precisa mapear ela, você precisa dividir ela, estabelecer um plano e começar a executar esse plano, começar por algum lugar. E quando você menos espera, você vai ver que você não tem dívida nenhuma. Mas da mesma forma que você pode pagar uma dívida, você pode comprar um terreno, você pode construir uma casa, você pode avançar, você pode estabelecer um plano. Agora, muitas pessoas, ele olha lá e pensa assim: vai ser desse jeito. E aí ele pensa: mas é impossível a gente conseguir fazer tudo isso. Porque a gente tem que começar, querido, no passo a passo, começar pequeno. Olhar, estabelecer um projeto, um plano, um sonho, uma visão, e acreditar que Deus vai nos abençoar para que a gente realize esse sonho, para que a gente realize esse projeto, para que a gente realize esses planos. Quantos estão conseguindo entender? É tipo, eles não estão aqui, mas eu vou dar um exemplo, né? A Tamires e o Vinícius, né, eles pagavam aluguel, e nós começamos a falar para eles: vocês têm que construir a casa de vocês, vocês têm que ir atrás. E aí eles foram atrás, chegou lá, encontrou um monte de empecilho, tinha ainda um problema com cartão de crédito, e eu disse: vocês têm que ir lá, encontrou um problema, resolve esse problema, amanhã você resolve outro problema, depois da manhã você resolve outro problema, e depois outro problema. Quando você vai ver, você está com o seu nome em dia, você está com o seu nome limpo, você financia. Hoje eles moram na casa deles. Quando eles construíram, eram apenas 3 cômodos. Hoje acabaram de construir já o quarto do bebê, já tem um cômodo a mais, e é na casa deles. Agora já estão sonhando em construir a garagem. Entende, queridos? Nós precisamos começar por algum lugar. Se nós não começarmos, e eu acredito que esse início, a primeira coisa que eu coloquei, para viver o novo, é preciso se desprender do velho. É preciso abrir mão de algumas coisas que estão nas nossas vidas, que às vezes em algum momento parece ser maravilhoso. Quem já ouviu falar aqui do termo "a vaca foi para o brejo"? A vaca foi para o brejo, né? O que era? Por exemplo, quando eu morava no sítio, né? Quando chegava na época da seca, irmãos, que não tinha pasto, o que as vacas faziam? Elas iam procurar alimento no brejo, né? No banhado, e quando ela chegava lá, às vezes ela atolava, e ficava só com a cabeça de fora lá, atolada no barro, e não conseguia sair de lá. Tinha que ir com um trator, amarrar uma corda, arrastar essa vaca. Mas esse termo, "a vaca foi para o brejo", ela vem de uma história de uma pessoa que ele tinha uma terra bem pequena, e aquela terra malemada para produzir, para ele e a sua família viver. Eles viviam numa necessidade violenta, e um dia alguém perguntou para ele: por que você não desfaz isso daqui, não muda daqui, vai embora para a cidade, vai tentar outras coisas? E ele disse: eu não posso, porque eu não tenho com quem deixar a minha vaca. Eu não posso mudar, eu não posso sair daqui, porque eu tenho que cuidar da minha vaquinha. Porque se eu sair daqui, o que vai ser dela? Certa ocasião, numa seca, sem pasto, a vaca dele foi lá para o brejo, atolou e morreu no brejo. Ele não tinha mais motivo para ficar naquele lugar. Quantas pessoas que estão morando no fundo da casa do pai, ao ter um problema, tem que sair da casa do pai, aí ele toma uma iniciativa de alugar uma casa, de fazer um financiamento e avançar. Porque às vezes precisa acontecer alguma coisa trágica na nossa vida, para nós nos desprendermos daquilo que é velho, nos desprendermos daquilo que está nos impedindo de viver os sonhos e os planos de Deus para as nossas vidas. Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? É ou não é verdade?
E eu quero pensar com você, querido, nessa dimensão. Eles chegaram à seguinte conclusão: o lugar onde nós estamos é pequeno demais para nós. A gente pode viver acomodado dentro desse lugarzinho aqui, apertado, todo mundo socado dentro desse quartinho, ou a gente pode regaçar as nossas mangas, descer lá no Jordão, cortar árvores, trazer tronco nos ombros e construir um lugar novo. Sabe, querida, a visão celestial que Deus tem para nós é uma visão de algo novo em nossas vidas. E algo que Deus tem para dar para nós não é na dimensão humana, mas é na dimensão dele, porque nós servimos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus do sobrenatural. Então nós não podemos ter visão, querido, de galinha, e nem voo de galinha. Nós temos que ter visão de águia, e voo de águia, porque nós servimos um Deus poderoso, que ele diz que aqueles que confiam nele voarão como águia, bem alto, e vai adquirir coisas extraordinárias. Eu vejo às vezes, querido, quantas pessoas lá fora sem Deus têm mais ousadia do que muitos cristãos que estão dentro da igreja, que têm a palavra da fé em seus corações. Então nós precisamos nos desprender daquilo que está confortável para nós. Pensa com a gente, irmãos. Está confortável esse lugar aqui para nós. Estacionamento pavimentado, cantina construído, quintes pronto, ali a sala de jogos. Mas nada disso aqui é nosso, irmãos. Amém, queridos? A gente só vai conseguir colocar o pé no nosso espaço e tomar conta daquele lugar se nós entendermos que nós vamos ter que nos desprender disso daqui. Amém, queridos? Nós vamos ter que deixar isso aqui para trás e avançar para a glória do Senhor. Amém? Segunda coisa, olhe para o futuro e veja as coisas maiores. Visão, irmãos, é você conseguir ter um vislumbre do futuro. Pastor, o que é visão? Visão celestial é você olhar para o futuro e ter um vislumbre do futuro na dimensão de Deus, não na sua dimensão, não na dimensão da terra. O que Deus tem para as nossas vidas, amém, queridos? Olhar para frente, erga os olhos. Jesus disse para os seus discípulos: ergam os olhos e vejam. Os campos, vocês dizem que ainda falta 3 meses para a colheita, mas eis que eu vos digo, os campos já estão brancos. Mas ninguém vai conseguir ver os campos brancos para a colheita, se tiver com os olhos na ponta do sapato, olhando para o chão. Erga a cabeça, olhe para frente, tente, querido, desenhar como que vai ser o segundo semestre da sua família. Tenta elaborar plano, como vai ser o final do ano de 2025, como que vai ser o ano de 2026. Erga, se mova pela fé. Amém, queridos? Existem coisas maiores. Nós servimos um Deus que criou o universo e tudo que nele existe. Então o Deus que nós servimos é um Deus grande, amém, queridos? Se recebemos uma visão de Deus, essa visão precisa ser na dimensão dele. Amém? Se nós recebemos uma visão de Deus, essa visão não pode ser na nossa dimensão humana, física, carnal, medíocre, pequena. Então algumas pessoas, quando olham para a gente como igreja, falam: esse pastor está viajando na maionese. Esse templo que nós construímos, desde quando nós estamos construindo, né, as pessoas às vezes lá atrás está vindo à existência. Por exemplo, quando o pastor Domingos falou a primeira vez do campus que eles iriam construir, todo mundo chamou ele de louco. Pastores da cidade foi no gabinete dele e falou: pastor, eu estou sabendo que o senhor está iniciando uma obra muito grande, uma obra de muitos milhões de reais. Pastor, eu vim aqui para falar para o senhor como profeta, para o senhor não começar essa obra. E ele disse: para trás de mim, Satanás, eu sei a visão que Deus me deu. Não é porque a visão é tão grande que não seja para você. Quanto está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Amém, queridos? Não é porque ela é grande que não seja para você, porque ela vai ser construída na dimensão do céu. Deus está constantemente nos desafiando a crer em seus planos e seus projetos, que são grandiosos. Deus está constantemente nos desafiando para nós crermos nos seus planos e nos seus projetos. Se recebemos uma visão celestial, essa visão
não pode ser terrena, ela tem que ser celestial. Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 54, do versículo 1 ao versículo 3, mas eu quero concentrar apenas no versículo 2, vamos ler, depois eu vou frisar o versículo 2, diz assim: cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos de uma mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá à direita e para a esquerda, os seus descendentes desapossarão nações, e se instalarão em suas cidades abandonadas. O Senhor está falando para Israel, em um período de esterilidade, mas o Senhor, principalmente no versículo 2, ele fala assim: alargue a sua tenda. Deus não está falando, espere os filhos chegar. O Senhor falando, faz a sua parte, que eu vou fazer a minha. Alargue a sua tenda. Aquele dia não tinha. Deus falando, construa mais um quarto, aumente a sua casa, firme as estacas, não o impeça. Não deixe que a sua incredulidade impeça o mover de Deus na sua vida, porque Ele tem coisas maiores. Querido, o que Deus tem preparado para cada um de nós, tem uma palavra do pastor Domingo que ele diz assim: dia, meses e anos que estão por vir na sua frente, serão maiores daquilo que você já viveu. Amém, queridos? Os melhores dias, meses e anos da sua vida estão na sua frente. Você precisa crer nisso. Não é caindo, não é para o buraco, não é para baixo, mas é para cima. É o mover de Deus. Alargue o lugar, versículo 2, alargue o lugar da sua tenda, estenda bem a cortina da sua tenda, não o impeça. O único impedimento que pode acontecer na visão que Deus tem para nós é a nossa incredulidade. Mas se nós, queridos, tivermos fé para ver e para viver coisas maiores, nós desfrutaremos de um grande agir e do mover de Deus. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 48 até o versículo 51, em um diálogo com Natanael, um dos seus discípulos, quando Natanael teve o primeiro encontro com Jesus. Perguntou Natanael, versículo 48, perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores. Deixa eu liberar essa palavra sobre a sua vida, querido. Você verá coisas maiores, você viverá coisas maiores. Jesus está dizendo, você está agora em contato comigo e você vai receber coisas extraordinárias. Amém, queridos? Você verá os céus abertos e os anjos de Deus. Você verá coisas maiores do que essas. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Coisas maiores, milagres maiores, coisas extraordinárias. Então a primeira coisa que eu quero aqui pensar com você, querido, Eliseu e os seus discípulos estavam dispostos a expandir. Segunda coisa que eu quero pensar com você, eles acreditavam, porque o texto vai dizer, vamos construir ali. Então eles já visualizavam aquilo que eles queriam fazer. Vamos ver lá em 2 Reis, olha o que diz aí o versículo 3, versículo 2. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então eles olharam o lugar, eles visualizaram o lugar, eles enxergaram o tamanho do lugar que eles iam construir, o material que eles iam precisar. Eles foram se preparando, queridos, porque eles começaram a entender o que Deus estava preparando para eles. Terceira coisa, tudo começa
com uma liderança. Uma visão, querido, começa com um líder. Pastor Carlito Paz fala, e outros pastores também diz que se você vê um aglomerado de pessoas se movimentando, trabalhando, pode procurar que no meio daquele grupo de pessoas tem um líder. No meio daquele grupo de pessoas tem um sonhador. Deixa eu dizer, pai, você é o sonhador da sua casa. Mulher, você é a sonhadora do seu negócio. Entende, querido? Você precisa sonhar. Tudo começa com um espírito de liderança. Começa Deus colocando algo poderoso no coração de alguém e essa pessoa contagiando o coração de outros. Por que eu estou dizendo? Porque alguém teve essa ideia e eles não ousaram fazer nada sem a aprovação do seu líder. Eles foram até Eliseu e perguntaram, falaram para Eliseu: o lugar está apertado demais. Apresentaram um projeto para Eliseu e Eliseu assinou embaixo. Percebe, querido, que nem todo grande projeto vai nascer no coração do pastor, mas tem que ter a assinatura do pastor. Porque fora isso, queridos, é rebelião. Fora isso é espírito independente. Fora isso é gente com espírito autônomo, querendo fazer as coisas do seu próprio jeito. Quer ver um exemplo? Nós estamos fazendo um jejum. E aí tem gente que fala assim: não, eu não vou fazer o jejum desse jeito. Eu vou fazer o jejum do meu jeito. Não, quando o jejum é um jejum que está aberto, você faz do seu jeito. Quando é um jejum para a igreja toda, é um jejum coletivo. É um jejum do corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. A igreja fazendo jejum juntos. Agora tem gente que vai e faz do seu jeito. Um faz do seu jeito, outros nem faz. É espírito independente. Entende? Não está alinhado com a liderança. A visão deve estar alinhado com a liderança. A visão é contagiante, mas o primeiro coração que deve ser contagiado é o do líder. Amém? Porque visão mais visão é igual? Não, está feio. Visão mais visão é igual? Não. Visão mais visão é igual bezerro de ouro. Entende, querido? Visão mais visão é igual bezerro de ouro, porque o líder está trazendo uma visão do céu para o povo, e no meio do povo alguém que se levanta também com uma visão de fazer um bezerro de ouro. E aí por isso que nós vemos as coisas do jeito que estão, um indo para o lado, o outro indo para o outro. E o que Deus está achando disso? Entende? Porque visão mais visão é um bezerro de ouro, irmãos. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o amor de Deus. Deus tem compromisso com quem Ele elegeu como líder. Não há bênçãos para quem se autoproclama líder e se torna espírito independente. Visão mais visão é como um bezerro de ouro. Os discípulos de Eliseu não fez nada sem comunicá-lo ou sem a autorização dele. Por quê? Porque é um líder que promove a unidade no corpo de Cristo, irmãos. Um líder que promove a unidade na visão, começa em cima, no cabeça. Se não fosse assim, Deus não precisava instituir liderança num local, numa igreja. Quarto, a visão se concretiza com dedicação e trabalho árduo. Porque tem gente que fala assim: eu vou fazer, vai acontecer, eu vou prosperar, eu vou crescer, mas não quer trabalhar. Entende? Senhor, vamos descer lá no Jordão, vamos pegar o machado, vamos derrubar umas árvores, vamos catar essas árvores, trazer nas costas e vamos construir um lugar maior. Não existe crescimento sem trabalho. Crescimento sem trabalho, querido. A gente sabe, a gente vê pessoas crescendo aí hoje que não estão trabalhando. Mais cedo ou mais tarde, é gambiarra, é falcatrua. Porque todo crescimento, querido, vem com o trabalho. Trabalho árduo, trabalho duro. Deus abençoa quem trabalha duro. Os discípulos de Eliseu não tiveram medo do trabalho. O trabalho dignifica as pessoas. Amém, queridos? Deus abençoa quem trabalha, Deus abençoa quem se dedica, Deus abençoa quem trabalha de manhã até a noite. A gente, por exemplo, acorda, a gente vai fazer visita, a gente passa na secretaria, resolve uma coisa, vai fazer outra visita, e vai fazer outra coisa, tem palavra para preparar, tem um atendimento para fazer. Aí você liga para o cabeleireiro, você está aí agora, tem um minutinho para cortar meu cabelo. É o dia inteiro correndo, irmãos.
O crescimento vem com trabalho. Não há crescimento sem trabalho. Porque tem gente que quer crescer, mas não quer trabalhar. Não é verdade? Trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Trabalhe, meu irmão. O homem de Deus, a mulher de Deus trabalha. Todo homem e mulher que Deus chamou para a sua obra estava trabalhando. Procure na Bíblia um desocupado que Deus chamou para um compromisso. Deus chamou, por exemplo, Eliseu estava fazendo o quê? Arando terra. Deus chamou Pedro, estava pescando. Preste atenção, todo mundo que Deus chamou estava trabalhando. Por quê? Porque Deus não chama e nem envolve na sua obra gente que não quer trabalhar. Gente preguiçosa, gente cozida. Porque tem gente que é cozido, irmãos. Entende? Não quer trabalhar, ele quer ter sucesso, mas não quer trabalhar. Não existe sucesso sem trabalho. Amém? Posso ouvir um amém aí? E quando a gente olha para isso, irmãos, tudo que a gente tem feito na nossa igreja, imagina, pensa comigo, irmãos, nós montarmos a estrutura para poder fazer o batismo, o almoço no domingo, lá na chácara. Teve que carregar 400 cadeiras, passar lá na igreja, carregar churrasqueira, carregar fogão, carregar todas essas coisas, chegar lá, descarregar tudo isso, montar tudo no lugar, cozinhar, fazer, 3 horas da tarde, carregar tudo isso de novo, voltar para a cidade, descarregar tudo aqui no lugar de novo. Muita gente quer viver o que a gente vive como igreja, mas não quer trabalhar como a gente trabalha. É ou não é verdade? Muitas pessoas olham e vê a casona lá, quer ter uma casa daquela, mas não quer trabalhar como aquela pessoa trabalha. É como eu conheço uma pessoa que não é cristã, mas uma pessoa que é uma pessoa que eu admiro. É uma pessoa que eu gosto muito. Eu vou citar o nome dele aqui, está até gravando, mas Túlio Roncoleta. É uma pessoa que eu admiro. Pensa num homem que trabalha, irmãos. 5 horas da manhã aquele homem já está rodando. Trabalha 7 horas, 8 horas, 9 horas da noite, não chegou em casa ainda. No outro dia cedo sai para trabalhar de novo, E aí as pessoas veem o cara crescendo, veem o cara prosperando. Mas sabe, querido, mas não quer fazer o que ele está fazendo. Entende? Se nós quisermos estabelecer raízes, se nós quisermos prosperar, se nós quisermos crescer, se nós quisermos conquistar coisas maiores, Deus vai nos dar. Mas olha o que ele diz na palavra em Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Observa a formiga preguiçoso, reflita nos seus caminhos, nos caminhos dela, e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena a sua provisão no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Até quando vai ficar de braços cruzados, descansando? A palavra do Senhor diz que Deus abençoa quem trabalha. Eu creio que Deus abençoa quem trabalha, irmãos. Eu não creio que Deus abençoa quem quer ficar escorado nos outros. A palavra do Senhor vai dizer no último capítulo, últimos versículos de 2 Tessalonicenses. Ele vai dizer assim: estou sabendo que há gente desocupado no vosso meio. E eu quero dizer para vocês, quem não trabalha, não come. Eu estou sabendo que tem gente se juntando à igreja, que não quer trabalhar, e fica se metendo na vida dos outros. Eu quero dizer para vocês que esses que não querem trabalhar, se não trabalha também não come. O apóstolo Paulo ensinou isso. Porque tem gente que vem para a igreja, quer encostar na igreja, quer pedir cesta básica, quer pedir isso, quer pedir aquilo, quer pedir. A gente é vítima disso, irmãos. E é sempre as figuras carimbadas. E o problema dessas pessoas é o quê? Não querem trabalhar. Vai trabalhar.
vai trabalhar. Posso ouvir um amém? Ou misericórdia? Amém, queridos? Tá? Quinto e último. Uma grande visão não pode ser estabelecida sem o sobrenatural. Por quê? Porque em toda grande visão de crescimento, em algum momento, nós vamos nos deparar com uma situação que nos paralisa. E aí, a sabedoria, o trabalho, a visão e tudo que eu já falei, não tem valor nenhum. Por quê? Eles tinham tudo, irmãos. Eles tinham visão, eles tinham alinhamento com a liderança, eles tinham projeto, eles tinham sonho, eles estavam dispostos a trabalhar, mas caiu o machado. Quantas pessoas que estão indo bem na sua vida, que estão prosperando, que estão crescendo, quantas igrejas, até a igreja está crescendo, está avançando, está prosperando, mas acontece alguma coisa, caiu o machado. E quando o machado cai, irmãos, você não corta uma árvore com um pedaço de pau. Não dá para cortar uma árvore, não dá para derrubar uma árvore, não dá para construir uma grande edificação somente com o cabo do machado. Porque tem muita gente que perdeu a lâmina, perdeu o corte, perdeu a eficácia naquilo que estava fazendo. Deixa eu falar para você, querido, se você não se reciclar, se você não buscar crescer, se você não buscar se preparar, você vai perder a eficácia. E se você perder a eficácia, você não vai chegar a lugar nenhum. Entende? Se nós não estudarmos, se nós não buscarmos nos preparar, mas ainda que a gente faça tudo isso, vai ter momentos da nossa vida que nós necessitaremos da ação divina sobre as nossas vidas, nós necessitaremos da ação divina sobre a Igreja Batista Betel, porque não tem mais nada o que nós podemos fazer. Senhor, eu já trabalhei tudo o que eu tinha que trabalhar, Senhor, já gastamos todo o recurso que tínhamos que gastar, chegamos aqui, nós não temos saída, não conseguimos ir nem para frente e nem para trás, não tem mais o que fazer. Se não for o sobrenatural de Deus, nada vai acontecer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É mais ou menos como eu falo para os irmãos quando a gente vai fazer o nosso face a face. O que depender de nós, o face a face vai ser sobrenatural. Porque eu sei que quando nós fazemos a nossa parte, Deus não vai negar em fazer a dele. O grande problema é quando nós queremos que Deus manifeste o sobrenatural enquanto nós estamos de braços cruzados. Faz a sua parte. E quando não tiver mais nada que você possa fazer para crescer, para vencer, para ter sucesso, deixa eu dizer para você, Deus vai manifestar o poder dele e vai fazer o ferro flutuar e vai devolver para você a eficácia, vai devolver para você o propósito, para que você possa cumprir e estabelecer o plano e o projeto de Deus. Porque tem gente que ora e fala: Deus, eu quero minha casa própria, mas não faz nada para limpar o nome. Entende o que eu estou dizendo, queridos? Em muitos lugares existem marcas de uma igreja poderosa, que já existiu, ali naquele lugar. Restam somente as ruínas e as lembranças contadas pela história. Aqui houve uma igreja poderosa. Por exemplo, hoje, os países que estão tomados pelo islamismo, houve igrejas poderosas naquele lugar, e hoje só tem a história. E em alguns lugares há as ruínas destas igrejas. O machado caiu, irmãos. Alguma coisa aconteceu, que as pessoas deixaram de depender de Deus, e achou que podia continuar avançando. Sabe o que nos permite sonhar? Sabe o que nos permite ter uma visão poderosa? Sabe o que nos permite ter uma visão grandiosa? Porque essa visão poderosa, essa visão grandiosa não vai ser estabelecida e nem realizada somente na força do nosso braço. Sim, Deus quer ver o quanto que nós temos nos empenhado nela, mas ela vai acontecer porque o poder de Deus vai se manifestar e Ele vai trazer a existência. O problema dessas igrejas não foi a falta de recurso, nem a falta de trabalho, ou a unidade. Faltou o poder de Deus para mover o sobrenatural nessas igrejas. Entende, queridos? Irmãos, eu poderia começar a contar quantas vezes, por exemplo, vamos pensar no nosso prédio, 2020, acabamos de 2018, julho de 2018, nós entramos nesse lugar.
Entramos aqui com tantos desafios ainda para poder organizar, para poder fazer. Nós estávamos nos programando para retomar a construção lá em cima em 2020. Em 2020 vem a pandemia e eu vou lá na construção e começo a orar. E eu falei: Deus, o Senhor sabe que nós estamos fazendo tudo para poder fazer essa obra andar. E o Senhor tocou no meu coração dizendo assim: começo então a fazer, que eu não vou deixar faltar material. E nós levantamos aquele prédio, bem dizer, levantamos aquele prédio inteiro, no período da pandemia. Enquanto muitas igrejas estavam fechando, muitas igrejas estavam parando, muitas igrejas estavam retrocedendo, nós estávamos avançando, não somente por causa da força do trabalho, ou por causa da nossa unidade, mas é porque nós estávamos desfrutando do sobrenatural de Deus. O machado estava flutuando. Aquilo que nós não podíamos fazer, o Senhor estava fazendo. Existem situações que paralisam a obra de Deus, como o machado quando caiu na água. Mas é nessa hora que nós precisamos entender, quando há alinhamento da liderança com seus liderados, e quando o liderado ele diz: ah, meu Senhor, o meu machado caiu. Eu já ministrei uma palavra aqui falando sobre liderança nesse texto, porque tem tanta gente que anda tão longe do seu líder, que quando ele perde a eficácia, o seu machado cai, ele não tem para quem gritar, ou melhor, ele não grita, porque sempre o líder vai dizer: aonde foi que caiu? Eliseu falou: aonde caiu? Ah, meu Senhor, eu perdi minha eficácia. Ah, Senhor, eu perdi o corte. Ah, Senhor, eu não consigo fazer mais nada, porque meu machado caiu. Quantos crentes estão com seus machados caídos e não procura o seu líder, para que o seu líder possa orar, e o sobrenatural de Deus se mova sobre a vida dele, e ele volte a queimar com tanta unção, com tanto poder, com tanta autoridade, como era em outrora, em outro tempo. Mas não, o machado caiu. Esse era um discípulo que andava perto do seu discipulador, e ele disse: aqui o meu machado caiu, meu Senhor. E ele disse: aonde caiu? E Eliseu vai lá e joga os gravetos, e diz a palavra de Deus que o machado flutua. Sabe que ele tem momentos que a gente precisa voltar onde o machado caiu. Alguma coisa acontece. Tem muitas vidas que estão paralisadas diante da mágoa, do ressentimento, da chateação, de um sofrimento ou de um pecado, que não consegue vencer, e a obra está parada ali. Nesses 12 anos de ministério, já tivemos muitas situações que, se não houvesse a intervenção divina, nós não teríamos saído de onde estávamos. Mas o nosso Pai sempre manifestou o seu poder e a sua glória. Ah, irmãos, vocês não sabem o que é, por exemplo, eu fiz com o Renê rapidamente um levantamento, de janeiro até aqui, fora as contas da igreja, tipo água, força, funcionário, manutenção de som, essas iluminação que teve que comprar tudo novo, fora essas manutenção diária que tem que acontecer aqui. Só na reforma lá em cima, e no que nós gastamos lá com ar-condicionado e tudo, já deu quase 100 mil reais. E sempre avançando, irmãos. Agora nós temos condições? Não. Pastor, o senhor não fica preocupado? A Michele sabe, a Patrícia sabe que trabalha lá, é um desespero. Mas eu não fico preocupado, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus é testemunha, irmãos. Deus sabe como que nós lidamos com o dinheiro do Senhor com integridade, com fidelidade, com responsabilidade, com tremor e temor diante de Deus. E sabe o que nós desfrutamos? Milagres, milagres, milagres. Por exemplo, a nossa folha de pagamento de salário é 22 mil reais. Sexta-feira passada, nós tínhamos 17 mil reais e tinha que fazer o pagamento hoje. Pergunta se eu fiquei desesperado. Eu não fiquei, sabe por quê? Porque nós contamos com o sobrenatural. Hoje a Patrícia foi fazer os pagamentos, nós tínhamos na conta da igreja 30 mil reais para a glória do Senhor Jesus. E isso não é só esse mês, irmãos. É constantemente Deus, porque nós entendemos que sem esse mover sobrenatural de Deus, nós não vamos conseguir nos estabelecer como igreja e nem o reino de Deus. Eu preciso passar para você algumas coisas que está no meu coração, como visão, e já vou concluir. Amém, queridos?
Há um sonho, há um projeto, há uma visão. Eu estou vendo uma igreja totalmente concluída, com galeria, toda climatizada, com poltronas, com 3 telões de LED, um gigante no meio, 2 menores naquelas paredes em diagonal. Eu entro lá, eu vejo tudo isso, com poltronas para 1.500 pessoas sentadas, com estacionamento totalmente pavimentado e bem iluminado para os jovens e adolescentes fazer o momento deles do fly. Eu vejo isso já. A igreja em frente, toda reformada, climatizada, toda com mobílias novas para poder atender as nossas crianças no Kids, dando a eles toda a estrutura para que a gente possa ministrar o estudo bíblico para eles com as faixas etárias de idade. Eu vejo também a igreja adquirindo uma chácara para nós fazermos o face a face. Eu já vejo a igreja adquirindo uma terra. Eu vejo a igreja, nós sonhando, elaborando com a equipe do face a face o adoratório, elaborando o dormitório, elaborando o refeitório, elaborando o jardim onde vai acontecer os teatros que nós vamos apresentar para as pessoas. Eu já vejo isso acontecendo. Eu já vejo a igreja dando início numa escola. Uma escola, querido, onde nós ensinaremos educação com o princípio da palavra de Deus. E essa escola não vai ser uma escola gratuita, vai ser uma escola que as pessoas vão pagar para ter os seus filhos estudando nessa escola, porque quem tem condições investe na educação dos seus filhos, e todo o recurso que essa escola arrecadar, nós vamos ter um projeto para as crianças carentes ali da esplanada, do nosso bairro ali. Tudo que a escola arrecadar, nós vamos reverter para que essas crianças também tenham acesso a essa educação, tenham acesso a esse ensinamento. Eu vejo todas essas coisas. E às vezes algumas pessoas olham e falam assim: que loucura. Por exemplo, a Lúcia está estudando, eu vejo os irmãos estudando, se preparando, se capacitando. Sabe por quê, queridos? Porque eu vejo, eu creio. E se eu vejo e eu creio, já existe. Amém, queridos? Quanto tem fé para dar um glória a Deus aí? Amém? Já existe. Eu fico imaginando quando nós estivermos lá em cima, as crianças em frente, o culto acontecendo para as crianças, adoração, louvor. É lindo quando você vê as crianças orando, chorando, adorando a Deus, glorificando o Senhor. É maravilhoso quando nós vemos toda a nossa estrutura pronta. Só que algumas pessoas falam assim: pastor, isso dá trabalho demais. Irmãos, por quanto tempo nós estamos dispostos a queimar? Eu vou queimar enquanto tiver fôlego de vida. Eu vou continuar acreditando, acreditando e acreditando. Sabe o que eu penso às vezes? Eu penso que Deus levantou um pastor pedreiro nessa igreja, porque Ele tem uma visão grande e poderosa para essa igreja. E até que cumpra os meus dias, tudo que eu estou falando aqui vai vir à existência. E depois de mim, eu sei que Deus vai levantar um pastor intelectual, e muitas Betéls vai nascer em muitos outros lugares. Amém, queridos? Eu creio nisso, eu vejo isso. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas deixa eu dizer para você, se você quer coisa fácil, você não quer se envolver com Deus. Porque as coisas de Deus é complexas, as coisas de Deus é grande, as coisas de Deus é poderosa, as coisas de Deus é extraordinária. Se você quer viver o infinitamente mais de Deus, você precisa se lançar, você precisa crer. Então a primeira coisa, precisa deixar o velho para trás. Amém, queridos? Saia do comodismo, em nome de Jesus. Sonhe com uma casa nova, sonhe mesmo. Ah, pastor, minha casa é boa, mas você pode ter uma melhor. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Nós queremos mais do que isso daqui. Nós queremos mais do que esse prédio, nós queremos mais do que essa estrutura, nós queremos um lindo templo que vai pertencer à Igreja Batista Betel. Amém, queridos? Segunda coisa, olhe para o futuro e veja coisas maiores. Amém? Não fique somente apegado àquilo que você já tem, mas olhe para frente, Deus tem coisas novas. Terceira coisa, tudo começa com a liderança. Então comece a liderar o sonho, o projeto que Deus colocou no seu coração. Quarto,
A visão se concretiza com dedicação e trabalho. Com dedicação e trabalho duro, trabalho árduo. Comece a trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Uma grande visão não pode ser estabelecida sem o sobrenatural de Deus. Amém? Porque vai ter momentos que a gente não vai ter saída. Vai ter momentos que não vai ter o que fazer. E a gente vai ter que esperar por um milagre. E aí nós precisamos ser aquele que acredita em milagres. Fala, Deus, tudo que eu tinha para fazer eu fiz. Eu trabalhei, eu me dediquei, eu honrei minha liderança. E eu agora, Senhor, preciso de um milagre. E aí sabe o que Deus vai fazer? Como Deus tem feito nesses 12 anos de ministério que eu estou à frente da Igreja Batista Betel. Ele vai operar o milagre, vai liberar os recursos e nós vamos avançar. E avançar, e avançar para a glória do Senhor Jesus.